Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Franklin Pacheco. Neste vídeo será estudado classes e ordens dos números naturais. Vamos lá? Então vamos entender agora como é que a gente identifica as ordens e as classes dos números naturais. Bem, a ordem, ela se dá sempre da direita para a esquerda, sempre neste sentido, da direita para a esquerda. E como é que a gente reconhece a ordem? Sempre começando pela unidade, depois pela dezena, em seguida pela centena, em seguida pela unidade de milhar, depois pela dezena de milhar e por fim pela centena de milhar. Então quer dizer que sempre vão ter 6 números? Não. Mas para que a gente consiga identificar a ordem dos números, a gente sempre vai começar da direita para a esquerda. Então, o número que aparecer na casa das unidades, ele vai ter a primeira ordem. O número que aparecer na casa das dezenas vai ser a segunda ordem. O número que aparecer na terceira casa, que é das centenas, ele vai ter a terceira ordem. O número que aparecer na quarta casa, que é da unidade de milhar, vai ter a quarta ordem. O número que aparecer na quinta casa ou na dezena de milhar vai ter a quinta ordem. E o número que aparecer na sexta casa ou na centena de milhar vai ter a sexta ordem. Então, por exemplo, se a gente tiver o número 321, o número 1 ele está na primeira ordem por ele ser a unidade. O número 2, que está na casa da dezena, ele vai ter a segunda ordem. O número 3, que está na casa da centena, ele está na terceira ordem. Então, a gente sempre reconhece a ordem de um número natural sempre no sentido da direita para a esquerda. Primeira ordem na casa da unidade, segunda ordem na casa da dezena, terceira ordem na casa da centena, quarta ordem na casa da unidade de milhar, quinta ordem na casa da dezena de milhar e sexta ordem na casa da centena de milhar. Além das ordens, um número natural ele é formado e pode ser classificado em classes. E como acontece essa classificação? Essa classificação ocorre em grupo de cada 3 números, ou seja, a unidade, a dezena e a centena, elas são as unidades mais simples dos números naturais. E por isso que a gente diz que ela está na primeira classe. A segunda classe ela é composta pela classe dos milhares, ou seja, o quarto número que está na quarta ordem, o quinto número que está na quinta ordem e o sexto número que está na sexta ordem. Então, o quarto número, o quinto número e o sexto número, eles estão na classe dos milhares, porque o quarto número está na casa da unidade de milhar, o quinto número está na casa da dezena de milhar e o sexto número está na casa da centena de milhar. Então, quando a gente for agrupar em classes, a gente tem que agrupar os 3 primeiros números que estão na classe simples, que é a primeira classe, e os demais números, caso seja 3 ou 2 ou 1, eles pertencerão aí à segunda classe, que são as classes dos milhares. Ah, professor, então sempre significa dizer que terão 6 números? Não. Vamos, por exemplo, analisar este exemplo.
23.417. Então, o 7 está na unidade, o 1 está na dezena e o 4 está na centena. Então, aqui nós temos a primeira classe e o 3 e o 2 estão na segunda classe. Mas esse número, por ser formado por 5 algarismos, então dizemos que o 7 é de unidade, o 1 é uma dezena, temos 4 centenas, 3 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. Então, este número na segunda classe, ele é composto apenas por 2 algarismos, ou seja, o 3 na unidade de milhar e o 2 na dezena de milhar. Se tivesse algum outro número aqui, por exemplo, 8, então este 8 também estaria na segunda classe e estaria pertencendo à sexta ordem, que seria aí a casa da centena de milhar. Os números ainda, eles podem ser decompostos em unidade, dezena, centena, unidade de milhar e centena de milhar. Por exemplo, o número 54.743, ele foi decomposto em 3 unidades, 4 dezenas, 7 centenas, 4 unidades de milhar e 5 dezenas de milhar. Então, a gente pode decompor o número em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e também na centena de milhar. E após somarmos todos esses valores, ele tem que ser correspondente ao número que foi decomposto. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários que a gente responde. Tchau! Acompanhe os próximos vídeos.